Meus irmãos, estou muito feliz em poder falar convosco. Vamos meditar num versículo na palavra de Deus, no Salmo 119, versículo 18, que diz: Senhor, desvenda meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, irmãos, nós temos de ver para onde vai o olhar do cristão, o nosso olhar. Devemos olhar para onde? Quando o Senhor diz que desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, irmãos, o primeiro olhar que devemos ter é para o alto, para onde Deus, nosso Pai, reside, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Devemos olhar com reverência, com alegria, com dedicação. Devemos, irmãos, olhar também para a cruz de Cristo, porque foi lá que Ele deu a vida por nós. Ele se sacrificou, derramou seu sangue, rasgou sua carne por nós para nos dar a salvação. Então devemos olhar para a cruz de Cristo e nunca nos esquecermos. É muito importante nós estarmos sempre lembrando da cruz de Cristo e olhando para ela. Vamos também, irmãos, olhar para a família. A família foi a primeira criação de Deus. A criação de Deus foi o homem e a mulher. Depois Deus criou a família. Então a família é muito importante, irmãos. É na família que nós nos sentimos bem. É na família que nós nos realizamos. Então a família é muito importante, irmãos. E devemos nunca esquecer de observar que a família foi uma criação de Deus. E nós devemos sempre estar unidos dentro da família, obedecendo uns aos outros e trabalhando em unidos uns com os outros dentro da família. Na família devemos olhar para as crianças que precisam muito dos adultos, precisam muito de orientação, precisam de aconselhamento, é preciso também de limites. A criança não pode fazer tudo o que quer, é preciso ser ensinada nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Então é importante nós olharmos, o nosso olhar está ligado nas crianças, porque a criança também tem alma, a criança também precisa de salvação. É importante nós olharmos para a vida espiritual das crianças, ensinando a elas o amor de Deus, ensinando a elas que Cristo morreu também por elas, ensinando que elas devem também contribuir na obra de Deus desde pequena, contribuindo com as suas ofertas para que quando cresçam, saibam que é dever do cristão contribuir na obra de Deus. Devemos também olhar para os adolescentes, uma fase difícil para eles, que nem é mais criança e ainda não são adultos. Então é importante nós olharmos, irmãos, sabermos o que estão fazendo, com quem andam, o que estão aprendendo lá na escola, aprendendo na rua, aprendendo por onde andam. É importante nós estarmos com o olhar fito nos adolescentes, ajudando-os, amparando, auxiliando, aconselhando, estarmos sempre ao lado dos adolescentes. Também devemos olhar para os jovens. Eles precisam muitas vezes de uma orientação, de aconselhamento, para que se desvie da prostituição, para que se desvie dos traficantes, para que se desvie de toda espécie de males que cercam a juventude, os adolescentes também. É preciso, muitas vezes, ser orientados, aconselhados, para que se escape do mal. Também devemos olhar, irmãos, para os idosos, muitas vezes esquecidos da família, principalmente os idosos que não dão mais lucro, que não dão mais conta de trabalhar, muitas vezes são esquecidos num canto, ou muitas vezes em casa, em asilos, em casa de aconselhamento de velhos. É preciso nós, irmãos, olharmos para os idosos, estarmos sempre amparando, aconselhando e dando apoio aos idosos. Irmãos, devemos também olhar para a igreja. A igreja do Senhor precisa muito do nosso olhar. Será que aquilo que nós fazemos na igreja, aqueles trabalhos que nós realizamos, quando cantamos, quando pregamos, quando ensinamos, quando aconselhamos, será que é favor para o pastor? Ou será que é um compromisso nosso, um dever nosso de servos de Deus,
de fazer aquilo que Deus tem determinado para nós. Então é importante, irmãos, nós olharmos para as necessidades da igreja. É preciso apoiarmos, irmãos, a igreja. É preciso apoiarmos o celeiro da igreja, ajudando aqueles que necessitam, aqueles menos favorecidos. Numa época difícil dessa, muitas vezes não tem o pão para a família. É preciso nós colaborarmos com o celeiro da igreja, levando alimentos, pois Jesus disse que quando fizermos alguma coisa, demos uma água fria, demos o alimento a um dos pequeninos, a ele nós fazemos. Então devemos olhar bem para o celeiro da igreja. Irmãos, devemos olhar para o pastor dirigente da igreja. Ele precisa muito das nossas orações, ele precisa muito do nosso apoio, porque ele carrega a igreja nas costas. É preciso, irmãos, nós apoiarmos o pastor com oração, com a nossa presença, com aquilo, com sugestões, com aquilo que ele precisa, é necessário que nós estejamos ao lado do pastor da igreja, irmãos. Não vamos esquecer de todos os dias orar por ele. E se preciso, irmão, nós vamos participar também, aconselhando, dando sugestões, e vamos apoiar de todo geral o pastor da igreja. É preciso nós estarmos ao lado do pastor da igreja, irmãos. É muito importante, irmãos. Irmãos, para mais onde nós devemos olhar? Olhar para nós mesmos, irmãos. Olhar para dentro de nós. Nós vimos uma palavra importante do pastor Cleito que sugeriu que devemos refletir as nossas vidas. O que estamos fazendo, o que estamos pensando, de qual maneira agimos, o que falamos, o que agimos, de qual maneira. É importante nós olharmos para dentro de nós. É importante, irmão, nós olharmos, refletirmos. A Bíblia diz, examina-se o homem a si mesmo. Então, é olhando para dentro de nós que nós examinamos e fazemos aquilo que a Bíblia nos ensina. É importante, irmão, nós olharmos mais para onde? Devemos olhar, irmão, para trás, simplesmente para ver quantas bênçãos Deus tem nos dado. Será que nós conseguimos contar? Aquele hino diz, conta quantas bênçãos. Nós não conseguimos, irmãos, porque até o ar que respiramos é importante, Deus nos dá de graça. Quantas pessoas com esse Covid estão aí pagando caro pelo oxigênio que respiram nos hospitais, enquanto Deus nos dá graciosamente. Então, irmãos, nós devemos ser gratos ao Senhor, ser agradecidos a Ele. Olhar, então, para nós, olhar para trás, só para vermos quantas bênçãos Deus tem nos dado. É importante, irmão, nós olharmos também para frente, porque é lá que está o nosso descanso. É lá na frente, com o Senhor Jesus, que nós descansaremos um dia, que nós receberemos o nosso galardão. É preciso nós olharmos também para o lado direito. Quantas pessoas ao nosso lado estão aí carentes de uma palavra, carentes de nosso apoio, carentes de muitas vezes de nossas sugestões, de nosso amparo, de nosso apoio. Devemos também olhar para o nosso lado esquerdo, porque também existe pessoas precisando de nós. É preciso, irmão, nós estarmos ao lado dos obreiros, ao lado das pessoas que estão ao nosso lado, às vezes, muitas vezes, nos ajudando, nos amparando, e nós também fazendo a obra de Deus. É muito importante, irmãos, nós estarmos refletindo do lado direito, do lado esquerdo, da frente, atrás. Quantas vezes, irmão, nós precisamos de uma palavra amiga, de uma palavra de consolo, de uma palavra de conforto, e alguém está ao nosso lado para nos amparar, para nos proteger, para nos socorrer. É muito importante, irmãos. Nós vimos o versículo diz, Senhor, desvenda meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ó, irmãos, quando é importante nós olharmos para todos os lados, olharmos também, irmãos, para os nossos amigos que precisam de uma palavra amiga, precisa de muitas vezes de um aconselhamento, de uma palavra que diz, não temas, essa luta vai passar, você vencerá. Muitas vezes precisamos, irmão, nós devemos olhar até para os nossos vizinhos,
porque são eles que testemunham da nossa vida. Eles estão sempre alerta, olhando o que falamos, como agimos, como é nossa família, se é unida, se há barulho, se há gritaria, se há discórdia dentro da família, nossos vizinhos estão vendo. Então devemos olhar para os vizinhos. Devemos, irmãos, olhar para as almas que estão perecendo. É preciso, irmãos, nós olharmos para as almas, pregando o evangelho, dando testemunho pessoal das nossas vidas, falando do amor de Cristo, testemunhando das bênçãos recebidas. Quantas bênçãos nós temos cada dia. A maior bênção, irmão, é por estar vivos. Quantas pessoas têm morrido e nós continuamos vivos porque Deus está ao nosso lado, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ele que sabe o dia da nossa partida, Ele que sabe de todas as coisas. Irmãos, então é importante nós firmarmos o nosso olhar aonde é necessário, nas coisas de Deus, na nossa vida, nos nossos compromissos. É muito importante, irmãos. Então, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Senhor, agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de falar da Tua palavra. Ó Deus, continue com Tuas mãos estendidas sobre o Teu povo, abençoando a cada um, visitando o Senhor, consolando os enlutados, alegrando os tristes, visitando os doentes, dando saúde, dando graça. Continue com Teu povo em nome de Jesus. Amém.